Olá galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Foi Gol. Hoje vou contar a história de Gabigol. Você tem curiosidade de saber detalhes sobre esse jogador? Então fica comigo até o final do vídeo, que irei falar tudo. Gabigol que, com apenas 24 anos, vem atraindo os holofotes pela sua forte atuação na artilharia flamenguista no Campeonato Brasileiro de Futebol, quebrando recordes e brilhando em campo. Ele completou 24 anos no dia 30 de agosto de 2020, no dia em que o Flamengo enfrentou o Santos na Vila Belmiro e Flamengo saiu vitorioso com o gol do Gabigol. O jogador vem crescendo cada vez mais em campo e demonstrado protagonismo em jogos nos quais ele demonstra todo o seu talento sem economia. Agora você vai conhecer mais sobre o jogador e sua história. Antes, já se inscreva no canal, deixe seu joinha no vídeo, ative o sininho de notificações para ficar atualizado com o canal. Comente abaixo qual o jogador que você quer que eu conte a história dele aqui. Vamos lá. Quem é Gabigol? Gabigol é apelido de Gabriel Barbosa Almeida, que nasceu em 30 de agosto de 1996 em São Bernardo do Campo, cidade paulista localizada a apenas 24 quilômetros da capital do estado de São Paulo. O atleta foi criado no humilde bairro São Bernardense Montanhão e começou desde cedo a jogar bola, talento reconhecido e apoiado pelo seu pai que, desde os 5 anos de idade do menino, acompanhava em seus treinos. Para isto, o garoto paulista e seu pai necessitavam pegar cerca de 3 ônibus para ir até os treinos e, em razão do pouco dinheiro para a passagem, retornavam juntos a pé, brincando de chutar latas no caminho, espécie de treino adicional e distração. Este foi o início de uma carreira que até agora se mostrou muito proveitosa e cujos detalhes conheceremos na sequência deste vídeo. Como iniciou a carreira do jogador? Os primeiros passos de gols do atleta com uma bola não se deram no futebol de campo, pelo qual é famoso hoje, mas sim no futebol de salão, também chamado de futsal. Foi descoberto por Zito, apelido de José L. Miranda, ex-jogador do Santos e da seleção brasileira, que após a aposentadoria se tornou um captador de jogadores para o clube santista, responsável pela revelação de Neymar, Diego e Robinho. A descoberta do garoto de São Bernardo ocorreu em um amistoso infantil de futsal entre o São Paulo e o Santos. Gabigol, que era do time paulistano, marcou todos os 6 gols de sua equipe, enquanto o time santista marcou apenas um. Assim, aos 8 anos, Gabriel Barbosa passou a integrar os times de base do Santos, nas quais marcou mais de 600 gols até ser promovido à equipe principal do clube. Carreira profissional. A carreira profissional do atleta de São Bernardo possui episódios em solos nacionais e europeus, passando por altos e baixos que tornam sua jornada emocionante. Agora você vai conhecer o caminho traçado até agora pelo jogador, que ainda promete ter uma longa carreira de inúmeros sucessos. Santos, 2013 a 2016. Apenas aos 16 anos de idade, no ano de 2013, Gabigol passou a ser jogador profissional pela equipe principal do time santista. Sua estreia oficial vestindo a camisa do clube foi em maio do mesmo ano, em uma partida contra o Flamengo que marcou o último jogo de Neymar com a camisa do Santos. Foi muito importante para o time paulista, principalmente a partir de 2014, quando ajudou o time de Santos a chegar à final do Campeonato Paulista deste mesmo ano, tornando-se o artilheiro da competição com 6 gols marcados. Em 2015 o jogador novamente brilhou na equipe no Campeonato Paulista, no qual se tornou mais uma vez o artilheiro da competição com 8 gols marcados e, além disso, consagrou-se campeão com seu time, o que se repetiu em 2016. Em agosto de 2016, no entanto, chegou o momento do jogador expandir suas barreiras e ir para o futebol internacional, quando passou a atuar no Internazionale, clube italiano. Carreira internacional. 2016 a 2018, contratado por 27,5 milhões de euros, o atleta teve uma atuação morna e, sem destaques no time, de forma que atuou nele apenas até janeiro de 2017, quando foi emprestado pelo clube italiano ao Benfica, time português. Seu empréstimo ao Benfica durou apenas até janeiro de 2018, quando outro empréstimo ocorreu e trouxe o futebolista ao seu país de origem e à sua antiga equipe, o Santos. A carreira do jogador, infelizmente, não foi proveitosa no exterior. Entretanto, a história de Gabigol ainda guardava boas surpresas, numa montanha-russa de emoções. Retorno ao Brasil.
O retorno do jogador ao Santos foi marcado por inúmeros gols, sendo que somente neste mesmo ano que ele voltou, ele foi o artilheiro tanto da Copa do Brasil quanto do Campeonato Brasileiro, feito inédito até então na história do futebol brasileiro. O jogador ainda pertencia ao Internazionale que, em janeiro de 2019, anunciou um novo empréstimo do jogador, agora para o time carioca, o Flamengo, responsável por custear os salários do jogador durante este período. Nesses pouco mais de 10 meses em que atua no clube flamenguista, Gabigol já se destacou de forma brilhante. Foi vice-artilheiro da Copa Carioca, marcou o gol que classificou seu time sobre o Internacional para as quartas de final da Libertadores e, ainda, 2 dos 5 gols do Flamengo sobre o Grêmio, o que levou a equipe às finais da competição. Naquele período o clube rubro-negro ocupava a primeira posição na classificação do Campeonato Brasileiro, com 81 pontos e 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Ainda, aguardava com seu time a final da Libertadores, que foi realizada no dia 23 de novembro de 2019 contra o time argentino do River Plate. Seleção brasileira destaca-se, ainda, o fato de que Gabigol foi um dos integrantes do time brasileiro que jogou nas Olimpíadas do Rio de Janeiro e que conquistou a medalha de ouro da modalidade, feito inédito à seleção até então. Gols que marcaram a carreira do jogador como um artilheiro que se preze. Gabigol possui inúmeros gols que marcaram sua carreira e, inclusive, foram responsáveis por recordes pessoais conquistados pelo atleta. Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro no ano 2019, contra o Fortaleza, o jogador marcou seu 19º gol pela equipe em um campeonato, igualando a marca de Adriano Imperador de 2009. Na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019, contra o Grêmio, ele marcou seu 22º gol com a camisa do flamenguista, superando a marca de Zico, 1980, de 21 pontos pelo clube neste campeonato. Na partida entre Flamengo e Goiás ocorrida em 31 de outubro de 2019, Gabigol superou o número de gols total já feitos por um jogador do Flamengo em um ano, completando 36 gols. Algumas curiosidades. Conheça algumas curiosidades sobre o jogador Gabigol. Envergonhado, na infância o atleta tinha vergonha de treinar na frente de seu pai, que assistia escondido, de cima de um muro, os treinos do filho sem que este percebesse. Arte na pele, o jogador possui inúmeras tatuagens dedicadas à família e ao futebol. A paixão pelas tatuagens é compartilhada pela mãe, que possui gravado na pele o desenho do rosto do filho, ídolo, imediato. Seu rendimento no time do Flamengo tornou o atleta um dos mais amados jogadores da equipe, sendo comum que os torcedores levem faixas e cartazes com os dizeres "Hoje tem gol do Gabigol", concluindo: este rapaz de 24 anos possui, em tão pouco tempo de vida, uma carreira de causar inveja na qual quebrou recordes e se estabeleceu como um dos mais preciosos jogadores brasileiros. Convocado por Tite para compor a seleção brasileira, é um atleta no qual qualquer fã de futebol deve ficar de olho, pois a guinada ascendente que sua carreira teve em 2018 demonstra cada vez mais resultados concisos. Independentemente de qual o clube em qual o atleta passará a jogar na próxima temporada, espera-se que continue apresentando importantes resultados, principalmente quando se tem em vista que ele possui vários anos no futebol. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu joinha no vídeo, ative o sininho de notificações para ficar atualizado com o canal. Comente abaixo qual o jogador que você quer que eu conte a história dele aqui.